que é o decreto 11.165, que foi publicado na terça-feira, no dia 9 de agosto de 2022. Foi uma surpresa aí para os corretores de imóveis, para as entidades, porque ninguém sabia de nada, gente. Foi uma surpresa realmente, né? Existe diálogos entre as entidades que representam o corretor de imóveis, enfim, já tratando de mudanças na legislação que regulamenta a profissão do corretor, que é necessário, que a gente entende que realmente precisa ser alterada, né? Porque ela é lá de 78, então tem muita coisa que mudou de lá para cá, muitas coisas novas e que realmente precisam ser regulamentadas. E que as entidades buscam isso, né? Junto ao Congresso, enfim. Mas isso veio de forma surpreendente, sem nenhum diálogo com a classe, com as entidades que representam o corretor de imóveis. E além de ser uma surpresa, foi algo assim que o que está no decreto, por mais que seja um decreto pequenininho, por isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, talvez seja rápido, porque ele tem somente 4 artigos, gente, só 4 artigos. Mas com 4 artigos ele conseguiu trazer uma grande repercussão, porque no meu entendimento, sim, iria trazer prejuízo para o corretor de imóveis. Opiniões tem de todos os lados, né, gente? Gente concordando com o decreto, gente discordando. Eu também não tô aqui para dar minha opinião, dizer, eu acho isso e eu acho aquilo e tem que ser assim, ponto final. Não, eu só vim aqui esclarecer o decreto para vocês, porque tem muita gente que só ouviu uma notícia aqui, ouviu uma notícia ali e nem sabe do que estava se tratando, né? Muitas notícias dizendo assim que não precisa mais ter o CRECI para exercer a profissão de corretor de imóveis. Não tem nada a ver com isso. O decreto não fala isso, que não precisa ter o CRECI para exercer a profissão do corretor de imóveis. É que o que tem ali, que eu vou explicar para vocês, dá a entender isso, realmente. Mas o decreto, em nenhum momento, ele diz que agora pode ser corretor de imóveis sem ter o CRECI. Tá? Então, é muita notícia que vai para um lado, vai para o outro, um fala uma coisa, outro fala outra. E acaba que a gente fica somente nas notícias muitas vezes, né? Então, por isso eu fiz a live hoje, mudando esse tema, pra gente falar especificamente do decreto. Ler com vocês aqui o decreto, porque o que eu vou falar aqui nada mais é do que está escrito no decreto, né? Só clareando um pouquinho mais para vocês. Então, assim, se vocês tiverem como abrir o decreto aí, acompanhar comigo, para vocês lerem também, entenderem o que diz o decreto, é ótimo, porque eu acho que quando a gente fixa o olho aí na escrita também, a gente consegue fixar ainda mais, aprender ainda mais. Então, olha só, eu tô com o decreto aqui, tá? A gente vai começar pelo começo, né? Vamos começar pelo início aqui, embora tenha lá no finalzinho dele, por isso que eu digo pra você ficar na live até o final, tá? Até o último minuto, até a hora que eu disser um tchauzinho pra vocês aqui. Lá no final tem o ponto polêmico também, porque desses 4 artigos tem umas questões aqui que não foram polêmicas, né? E que foram show de bola, a ideia foi legal, tá? Do decreto, mas, né, não foi eficiente para os efeitos jurídicos. Então, olha só, o decreto lá no artigo 1º ele diz assim, o decreto número 81.871 de 78, que é o decreto que regulamenta a profissão de vocês, corretores de imóveis. Então, olha só de quando ele é, de 78. Não sei se alguém já era nascido em 78, não, 60 anos, né? 60 anos que é esse mês que vai ser comemorado. Se alguém já era nascido aqui, não sei. Mas ele é lá de 78, então olha quanto tempo. Realmente nós precisamos aí de uma reforma, né? Porque, como eu já falei no início da live, muita coisa aconteceu de lá pra cá. Então, o decreto número 81.871 de 78, ele passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, olha só. O artigo 2º, lá do decreto 81.871, o artigo 2º, vou até abrir aqui o decreto para acompanhar com vocês, ele dizia o seguinte, compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, estava lá somente o artigo 2º, bonitinho, perfeito, nada de questionamento. Só que aí o decreto veio e ele
o parágrafo 1º e o parágrafo 2º aqui nesse artigo 2º. E aí que começou a polêmica. Então, olha só, o parágrafo 1º, ele diz assim: entende-se intermediação como conjunto de ações que envolvam exclusivamente a mediação entre as partes interessadas na negociação do imóvel e que sejam essenciais à conclusão. Ok. Parágrafo 2º, continuando. Não compete exclusivamente aos corretores de imóveis a realização de atividades e serviços auxiliares. Então, olha só, não compete aos corretores de imóveis a realização de atividades e serviços auxiliares, entre os quais, inciso 1º, publicidade ou marketing imobiliário, atendimento ao público, indicação de imóveis para intermediação e publicação, hospedagem, sítio eletrônico ou divulgação na internet de imóveis à venda ou para locação. É aqui que começou a polêmica e é aqui que o decreto falhou. Na verdade, ele já falhou lá desde o início de não ouvir as entidades para fazer algo que realmente fosse mudar de forma positiva para os corretores de imóveis. Mas olha só, publicidade ou marketing imobiliário, indicação de imóveis para intermediação. Muita gente dizendo, ah, Camila, mas isso na prática já acontece. Isso aí, pessoas que não são inscritas no Conselho Regional, eles já fazem esse tipo de trabalho. Então, o decreto só veio para regulamentar isso. Gente, eu sei que na prática essas coisas acontecem. Sim, nós sabemos que tem muitas coisas de pessoas que não são inscritas no Conselho Regional que fazem esse tipo de trabalho auxiliar aqui. E nós precisamos sim regulamentar isso. A gente precisa. A legislação que regulamenta é lá de 78. Só que nós precisamos regulamentar de uma forma que a gente pense, né, que o legislativo ele pense nos efeitos jurídicos que isso vai causar. Porque olha só, o ponto principal aqui, atendimento ao público. Atendimento ao público, gente, no direito tudo é muito interpretativo. Então, assim, eu, Camila, posso entender atendimento ao público de uma forma. Ah, atendimento ao público é só ter uma pessoa lá na imobiliária que vai servir o cafezinho. Mas você que está me ouvindo aqui pode entender que o atendimento ao público é desde uma pessoa que a imobiliária contrata para servir o cafezinho e também, eventualmente, mostrar um imóvel. Ah, foi lá apresentar um imóvel para o cliente, abriu a porta do imóvel, mostrou, ó, aqui tem gesso, aqui tem isso, eu não fiz nenhum trabalho de negociação, não tratei de valores, eu só fui mostrar o imóvel. Isso, para mim, eu vejo como um atendimento ao público, eu estou atendendo o cliente, que se enquadra aqui no que diz o decreto. E aí, vamos pensar no efeito jurídico. Ah, o auxiliar foi lá e mostrou o imóvel, e ficou depois de tratar com o corretor, questão de intermediação, dos valores, contrato, enfim, só que ele não apareceu mais. Ele simplesmente desapareceu, só que ele foi lá e negociou direto com o proprietário. Nós temos que pensar, a legislação ela vai precisar pensar no efeito jurídico disso para ver se esse auxiliar, como que ele vai se enquadrar lá no Código Civil, na legislação do corretor de imóveis. Porque aqui a gente pensa que não é devida a comissão de corretagem, né? Porque o atendimento ao público foi feito, mas ele não é um corretor de imóveis. Então, nessa situação, vai ser devido, eu vou conseguir cobrar a comissão de corretagem se foi um auxiliar, não foi um corretor de imóveis? Então, a lei diz que pode ter o atendimento ao público, ok, o decreto diz que pode ter o atendimento ao público, só que esse atendimento ao público ele não está regulamentado. E é isso que a gente precisa ter. A ideia do decreto é legal. A gente precisa regulamentar essas coisas que vêm acontecendo na prática imobiliária constantemente, mas a gente precisa regularizar isso pensando nesses efeitos jurídicos. Vamos pensar lá na construtora que tem o plantão de vendas. O atendimento ao público que traz aqui o decreto, novamente eu digo, é interpretativo.
Então, eu vou colocar uma pessoa lá para fazer o atendimento ao público, mas quem que vai fiscalizar? Vai fiscalizar e dizer que não houve uma intermediação entre essa pessoa que vai fazer o atendimento ao público. Então, novamente, a profissão do corretor de imóveis está ficando para escanteio. Então, é isso que precisa ter cuidado. Isso aqui pode, sim, ser regulamentado e deve ser regulamentado, mas de uma forma que não atinja a profissão do corretor de imóveis, porque senão, daqui a pouco, gente, o direito é interpretativo, como eu falei. Então, as lacunas vão começar a ser abertas. A gente precisa fazer algo, o Poder Legislativo precisa fazer algo que modifique para somar e para ajudar os corretores de imóveis. Não algo que venha aí causar milhões de interpretação e que comece a profissão do corretor de imóveis, que tem força hoje, né, que foi regulamentada, que foi modificada muita coisa, começar a ter pessoas aí aventureiras que vão começar a entrar no mercado imobiliário. Então, esse foi o ponto mais polêmico aqui do decreto, tá? Essa questão aí de atendimento ao público, desses serviços auxiliares poderem ser feitos por pessoas não inscritas no Conselho Regional, mas de uma forma muito abrangente, né? Sem uma regulamentação, pensando na legislação vigente, pensando no Código Civil, enfim, né? Então, esse foi um dos pontos mais polêmicos do decreto. E é aqui que eu trago para vocês que houve, que trouxe essa nomenclatura aí que o pessoal está usando de dizer que não precisa mais CRECI para ser corretor de imóveis. Não é isso. Para exercer a profissão do corretor de imóveis, precisa sim ter o CRECI, precisa ser inscrito no Conselho Regional de Corretor de Imóveis. Porém, esses incisos aqui do parágrafo 2º abrem lacunas, obviamente, para pessoas não inscritas começarem a exercer a profissão. E de forma regulamentada. Ah, Camila, hoje já existe isso. Tudo bem, existe, a gente sabe que existe. Infelizmente, não tem como a gente tapar o olho, né? Mas vai estar regulamentado. Precisa regulamentar, mas precisa pensar nos corretores de imóveis que são inscritos. Então, é essa a polêmica do parágrafo 2º, tá? E é isso que levou essa nomenclatura aí de não precisar mais CRECI. Outra alteração, gente, é a inclusão do artigo 3º-A, lá no decreto 81.871, que diz assim: o registro do contrato de associação, que trata o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 6.530, que é a lei que regulamenta a profissão do corretor, não é requisito essencial para a validade do contrato e para que surta efeitos jurídicos. Falei que eu não ia dar opinião, né? Porque eu tô aqui só para ler o decreto, explicar o decreto para vocês, mas vou ter que dar a minha opinião. Isso aqui para mim é um retrocesso. Porque a profissão do corretor de imóveis é uma profissão regulamentada. Nós temos que pensar em cada vez mais as formalidades ficarem melhor para o melhor exercício da profissão do corretor de imóveis. Nós, advogados, se nós temos um escritório e contratamos um profissional para ser parceiro do nosso escritório, nós temos que registrar o contrato. E por que o corretor de imóveis que tem a profissão regulamentada vai ter que abrir mão disso aqui? Vai virar uma bagunça, gente, desculpa, mas eu acho isso aqui um retrocesso. Nós temos que mudar a legislação, mudar muita coisa na lei, mas para melhorar a profissão do corretor de imóveis. E não para querer desburocratizar, mas no final das contas virar uma bagunça, né? Tirar essas formalidades. Então, aqui eu dei a minha opinião, disse que não ia dar, é um retrocesso. Isso aqui não trouxe tanta polêmica, né? Mas tem bastante pessoas discutindo sobre isso aqui também. Outra questão que também não foi algo muito polêmico, mas minha opinião, de novo, achei outro retrocesso, a inclusão do parágrafo único lá no artigo 16. No artigo 16 do decreto 81.871. O parágrafo único, ele diz assim, ó: as tabelas de preços de serviço de corretagem
de que trata o inciso 8 do artigo 16, do caput, no caso, né? Não estabelecerão limite máximo ou mínimo, ou ainda qualquer meio impositivo ou que tenha por efeito restringir a livre negociação dos honorários pela corretagem prestada. Por que eu disse para vocês outro retrocesso? Porque assim, eu até discordo de não ter um percentual máximo. Não vamos ter um percentual máximo, porque eu acho que o profissional, o corretor que tem competência para exercer a profissão e cobrar os honorários bem altos, ele tem que ter esse livre-arbítrio, né? Porque ele é competente para aquilo. Se o cliente dele paga aquele valor que ele está pedindo da comissão, eu acho perfeito. Assim como nós, advogados, podemos cobrar os honorários que nós quisermos, de acordo com o que a gente acha condizente, tendo que respeitar uma tabela mínima, o corretor de imóveis, eu entendo que sim também. Agora, não ter uma tabela mínima, eu acho isso um retrocesso. Por quê? Eu vejo que vai virar um leilão aí de honorários de corretagem. Dando a minha opinião de novo, gente. Vocês, olha, não devia ter falado isso no início da live, né? Mas eu vejo que vai virar um leilão de corretagem. A construtora X, eu não vou cadastrar o meu imóvel naquela imobiliária, porque aquela imobiliária cobra 6% de comissão. Vou cadastrar lá naquela outra imobiliária, que é uma imobiliária legal também, conceituada, mas ela me cobra 2% de comissão. Ou quando você vai entregar o contrato de intermediação para o teu cliente assinar, ele diz que é absurdo você cobrar 5%, enquanto eu acabei de assinar um contrato lá em outra imobiliária, que eles estão me cobrando 3%. Não vou fechar um negócio aqui, nem vou cadastrar o meu imóvel aqui. Então, assim, claro que às vezes o cliente, assim, é melhor deixar de lado mesmo, né, gente? Mas, vendo a realidade, vai virar um leilão aí dos honorários, né? Uma desvalorização do trabalho do corretor. Então, vai ter pessoas trabalhando aí por 1%, 2%, enquanto você tá lá exercendo também uma profissão há anos já, e cobra 5%, 6%, vai ter pessoas talvez iniciantes, querendo, claro, buscar o mercado de trabalho, mas cobrando 1%, vai sim desvalorizar a profissão do corretor. Camila, mas isso também já era tema até levantado pelo COFES, que era a favor aí de não ter a tabela mínima nem máxima de honorários. Tudo bem, mas nós temos que lutar, eu já estou me incluindo aí como corretor, né? Mas é porque eu atuo muito com corretores, então eu me coloco no lugar de vocês. Vocês têm que lutar por proteger a profissão de vocês, né? E isso vai realmente desvalorizar a profissão do corretor? Vai, porque vai ter gente fazendo por 1%, e se duvidar por 0,5% ainda. Porque, não fechei nada esse mês, eu vou fazer ali por 0,5% mesmo, só para eu pagar o meu aluguel. Gente, então, isso é muito sério, né? Então, para mim, isso aqui é um retrocesso que não deve ser aplicado, deve ser somado de forma positiva para o corretor, tendo sim tabela mínima. Os sindicatos, eles devem expedir a tabela mínima, talvez máxima é algo que pode ser discutido, né? Mas é necessário ter uma tabela mínima. Essa é a minha opinião, de novo, né? Outro ponto, gente, vamos lá. O artigo 33A, que foi incluso com o decreto 11.165. O artigo 33A, gente, ele fala o seguinte, olha só. O prazo para expedição do registro provisório ou definitivo pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição será de 90 dias, contados da data de apresentação da documentação obrigatória. Então, a expedição do registro provisório ou definitivo tem que ser de 90 dias. Parágrafo 1º. Na ausência de manifestação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição no prazo previsto do caput, mediante comprovação da omissão, o profissional poderá exercer a profissão até que ocorra a manifestação do referido conselho. Então, veja, parágrafo 1º, prazo de 90 dias. Caput, prazo de 90 dias. Parágrafo 1º, o corretor
comprovando a omissão do conselho na expedição ali do registro provisório ou definitivo, pode começar a exercer a profissão. Parágrafo 2º. Na hipótese do prazo de análise previsto no caput ser extrapolado, será emitido o registro provisório. Perfeito. Parágrafo 3º. O registro provisório, que trata o parágrafo 2º, conterá os elementos necessários para a responsabilização do profissional. Então, vejam, o que diz esse artigo 33A com seus parágrafos? Se houver demora na expedição do registro provisório definitivo, dentro lá do prazo de 90 dias, o corretor pode começar a atuar. Parágrafo 3º, ele vai, mesmo sendo atuando de forma provisória, ele vai ser responsabilizado dentro da legislação que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Ah, eu não estava com o crescido definitivo e fiz um problema lá para o meu cliente, vai responder por perdas e danos. Vai se aplicar aqui a responsabilização do profissional. Então, esse artigo aqui, gente, trouxe, claro, discussões, porque opinião cada um tem a sua, né? Mas eu acho que isso aqui é muito bom, precisa ter um prazo, né? O corretor que está iniciando, que se formou lá, ele não pode simplesmente ficar na mão do conselho regional, que às vezes por alguma omissão, por algum problema interno, atrasa, né, a expedição do registro. Então, eu vejo que isso aqui pode sim somar, até porque ele estar atuando, ele vai ser responsável da mesma forma. E tem outras pessoas que entendem que não, eu também, quando fui fazer o meu registro, demorou bastante, tive que esperar, então agora não é justo o outro poder começar a atuar. Questão de empatia também, né, gente? Então, esse aqui não é algo que trouxe tanta polêmica, é algo que deve sim ser pensado aí em uma futura regulamentação aí da profissão, e vai ter sempre opiniões para todos os lados, né? Se todos pensassem assim, o mercado imobiliário não estaria poluído. Jonathan, é isso, né? Realmente, a gente, incluindo eu de novo como corretora, mas como eu disse, é por empatia realmente com vocês. Vocês têm que lutar, né? Vocês, corretores de imóveis, têm que inculcar isso na cabeça dos colegas, de profissionais que estão começando agora no mercado. Precisam inculcar isso, porque vocês precisam transformar a realidade de vocês, né? Então é isso, não desvalorizar, não deixar que a profissão do corretor de imóveis seja desvalorizada, vire aí um leilão da corretagem, né? E nós temos também o parágrafo 3º, que foi a outra polêmica. Na verdade, a outra não, é uma polêmica que complementa a outra polêmica. O parágrafo 3º, ele diz assim, o artigo 3º lá do decreto 11.165, quem está acompanhando aí junto o decreto. O artigo 3º diz assim: fica revogado o parágrafo único do artigo 3º do decreto 81.871 de 78. Foi revogado o parágrafo único, que dizia assim: o atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinado por pessoa jurídica, e somente poderá ser feito por corretor de imóveis inscrito no Conselho Regional de Jurisdição. Então, voltando aqui para a questão lá do atendimento ao público, né? Eu vejo que esse artigo aqui, ele só complementa o que traz lá na inclusão do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, do artigo 2º da lei 8.000, do decreto 81.871, ele só ajusta aquilo ali que fala do atendimento ao público, né? Tirando esse parágrafo único, como eu disse para vocês, abre lacunas, abre brechas na legislação, interpretação. Nós temos que pensar lá nas jurisprudências dos tribunais, porque o tribunal, somos nós advogados que vamos começar a trabalhar aí com esses problemas que começarem a acontecer. Então, é preciso blindar isso, é preciso não deixar essas lacunas. Na lei sempre tem lacuna, né, gente? A gente sabe disso, mas é preciso fechar ao máximo essas lacunas para que a profissão do corretor de imóveis não seja uma profissão desvalorizada, que se vire aí uma bagunça na regulamentação do profissional
que exerce aí a profissão do corretor de imóveis. Então, eu acho que eu não falei isso no início da live, mas vocês que estão me assistindo aqui ou que vão ver essa live depois, vocês já devem ter visto que esse decreto que a gente leu aqui, ele foi revogado com a publicação do decreto 11.167, que foi publicado no dia 10 de agosto de 2022, ou seja, ontem foi publicado esse decreto. O que é revoga, Camila? O que é revoga esse decreto ali? Revogação, gente, é que aquele decreto, ou seja, esse decreto 11.165, que foi o decreto que nós lemos agora, ele tá revogado, ele perdeu a sua eficácia, ele perdeu a sua validade, ele não vai ter aplicabilidade jurídica, tá? Então, é como se não houvesse, né? Não tivesse havido a publicação desse decreto. Claro que houve a publicação na legislação, se vocês abrirem lá no site do Planalto, o decreto 81.871, vocês vão ver lá a inclusão do artigo 3º-A, que nós falamos aqui, depois vão ver ele com risquinho lá, porque ele foi revogado, enfim, tá? Aqui, deveríamos aproveitar a polêmica desse artigo e fazer alguma coisa para salvar nossa profissão enquanto podemos. Bem colocado, né, gente? Acho que foi aí um movimento, não poderia ser diferente no mês aí do corretor de imóveis também, né? Acho que é um movimento que vocês devem fazer, sim, lutar aí pela profissão de vocês, né? O decreto foi só acho que um incentivo até para todos os corretores se unirem, né? Lutar pela classe, lutar pela profissão. Agora deveria ter uma fiscalização extremamente rigorosa, tem zelador, porteiro, síndico que está vendendo e captando mais que algumas imobiliárias. E o Cresci simplesmente não faz nada. Infelizmente, né, gente, boa essa colocação aqui do Jonathan, porque a gente sabe que existe esse tipo de serviço prestado, né, por síndicos, por zeladores. Tem um imóvel para vender aqui nesse prédio. Sim, tem, eu conheço, é do fulano de tal, fazendo aí esse trabalho. Mas vejam que se nós tivéssemos deixado aí a vigência desse decreto, se esse decreto seguisse, isso daí estaria regulamentado. Então pensa na situação de vocês, corretores de imóveis, o quanto isso ia implicar na prática, né? Já tem fazendo, Camila, só regulamentou. Vamos regulamentar então isso que está acontecendo, mas vamos regulamentar de uma forma que a gente pense nos efeitos jurídicos disso e cuide da profissão do corretor de imóveis. Que não adianta fazer algo para arrumar uma coisa e bagunçar outra, né? Então, é isso, gente. Eu queria trazer esse decreto para vocês entenderem um pouquinho do que tratava realmente esse decreto. Como eu disse, eu recebi muitas mensagens de pessoas: Camila, agora não precisa mais ter o Cresci para ser corretor de imóveis, isso é um absurdo, eu fiz o curso. Meu Deus, a pessoa já tava se descabelando toda. E não é isso, gente. Não é que não precisa ter o Cresci para exercer a profissão. São essas lacunas aqui trazidas pelo decreto que podem sim acontecer na prática de pessoas não inscritas no Conselho Regional estarem exercendo a profissão do corretor de imóveis. Então, foi muito sábio, né, a revogação desse decreto com a publicação do decreto 11.167. O presidente, ele reconheceu também o erro da publicação daquele decreto. E é isso, eu acho que agora as entidades se unirem, os corretores de imóveis se unirem e juntos modificar realmente a legislação, porque precisa uma regulamentação melhor, mas fazer com que essa regulamentação não prejudique a profissão do corretor de imóveis, né? Não mexa na minha profissão, não mexa com os meus corretores, que o negócio fica complicado aí. Então é isso, gente. Espero ter ajudado, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem, eu vou deixar. Compartilhem com colegas que não conseguiram assistir a live ao vivo, comentem, o que vocês tiverem aí de assunto, comentem, vamos participar juntos e vamos começar
os movimentos aí pra gente conseguir se unir cada vez mais e lutar pela profissão do corretor de imóveis. E é isso aí, espero ter contribuído, como eu disse, tá bom? Um abraço, gente, um beijo no coração de vocês.